Mateus capítulo 8, verso 23 a 27, está escrito: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Eis que no mar se levantou uma grande tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas, ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos aproximaram e despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E Jesus disse: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu uma grande bonança. E aqueles homens ficaram maravilhados, dizendo: Quem é este homem que até o vento e o mar obedecem? Amém, queridos? Feche os olhos. Pai, eu quero declarar esta palavra viva, que vá ao encontro dos corações que estão necessitados, que estão vivendo um momento de ventania na alma, Senhor, estão vivendo um momento de caos, um momento, Senhor, de apreensão, de pânico, estão vivendo um momento, Senhor, que parece que o seu barquinho está afundando diante de um oceano, Senhor, que eles não veem escapatória, não veem solução, só vê ventania, mar revolto. Mas, Senhor, o Senhor está presente no nosso barquinho, fale aos nossos corações e ministra fé, e alcança todos que estão me vendo pela internet neste momento, Senhor, todos que estão me vendo, Senhor, ó Deus, por esse vídeo, sejam alcançados pela tua palavra, que levanta, que encoraja, que aponta para Jesus, que Ele é o Salvador, o Senhor, é aquele que é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Amém, Jesus. O tema da mensagem: a presença de Deus. A Bíblia fala do mar da Galileia, um lugar que durante a noite era um lugar perigoso para navegar, porque as tempestades eram comum. E Jesus resolveu, sabendo que era perigoso, mas resolveu atravessar o outro lado. E Jesus estava cansado, ele estava muito exausto. E a Bíblia fala que Jesus dormiu profundamente. Mas a Bíblia fala que de repente, interessante, de repente, veio um forte vento. E a situação foi piorando, que chegou ao ponto que o barquinho estava quase afundando. E os discípulos entraram em pânico, chegou a situação que ficou insustentável, que eles ficaram em pânico e disseram: agora vamos morrer, não tem mais esperança. E perceberam que Jesus estava dormindo profundamente. Acordaram: mestre, você está dormindo, olha, nós vamos morrer. E Jesus, a primeira coisa que ele faz foi repreender aqueles homens. E Jesus disse: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E Jesus levanta sua mão e diz: vento, cesse, mar, acalma-te. E de repente o vento cessou, o mar se acalmou. E os discípulos se prostraram e disseram: quem é este que até o vento e o mar obedecem à ordem? Queridos, Jesus quer falar ao seu coração nesta noite. Preste atenção, porque você nunca mais será o mesmo a partir desta noite. Você crê nisso? O tema da mensagem é a presença de Deus. E a Bíblia fala aqui que de repente sobreveio no mar uma grande ventania, o mar ficou revolto. Irmãos, muitas vezes de repente acontece nas nossas vidas. Quando menos você espera, o teu barquinho está sob ameaça. Teu casamento, tua área emocional, sentimental, conjugal, material. E vem aquela ventania que certamente é do diabo, com intenção de afundar o teu casamento, levar você à morte. A Bíblia fala que a nossa luta é espiritual. A nossa luta é contra forças espirituais da maldade, que eles estão 24 horas planejando como nos destruir.
Mas muitas vezes, amado, quando sobrevêm as ventanias nas nossas vidas, Deus permite, porque Deus tem propósito. Repita comigo, Deus tem propósito. Quando vêm as ventanias. E os discípulos remavam, eles sabiam que de noite acontecia, vinha aquelas tempestades de repente, mas eles eram pescadores, homens que já passaram por vários momentos de ventania, de tempestade. Então eles remavam, mas eles ficaram apreensivos porque a situação foi piorando. Queridos, a primeira verdade que eu quero trazer para vocês, que ninguém está livre das ventanias, das tempestades, dos tufão, ninguém está livre. Mas, meu querido, a primeira verdade que nós temos que trazer na nossa mente, quando sobrevier os levantes do inimigo, que Jesus está presente na nossa vida. Quantos entregaram a sua vida para Jesus, para ser Senhor e Salvador? Entenda, amados, que Jesus, Ele não nos livra das ventanias, mas Ele quer que nós tenhamos essa visão que Deus está no controle e no comando de tudo. A nossa tendência é quando vem a ventania, quando o mar está revolto, nós atentamos para os problemas. E olhamos para si mesmo e declaramos palavras de morte, não tem mais jeito. A situação está desesperadora, Deus me abandonou. Eu oro, eu clamo e Deus não faz nada. E a gente só olha para o problema. E a situação foi piorando. A ventania foi piorando. Irmãos, ansiedade pode vir. Mas nós devemos resistir à ansiedade. Sujeitai-vos a Deus, mas resistir à ansiedade, Ele vai fugir de você, meu querido. Mas você vai resistir com a palavra. Porque quando a gente não resiste à ansiedade, junto com a ansiedade, vem o medo. O que é o medo? Falta de confiança que o Senhor está presente na nossa vida. Deus cuida dos seus filhinhos, Ele é o nosso supremo pastor, Ele tem um compromisso com você. Estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Irmãos, mar revolto simboliza tribulações, mas muitas vezes a gente se sente frágil diante da dimensão do problema. Estou no barquinho, o mar, eu nunca vi um mar tão revolto, uma ventania tão forte. Eles começaram a olhar a situação e o medo se apoderou deles. Irmãos, ninguém está livre de passar momentos de medo. Vem a ansiedade, aí vem o medo. E quando a gente não resiste ao medo, resistir como? Na oração, lembrando as promessas de Deus. Mas quando a gente só atenta para os nossos olhares carnais, para o problema, o medo aumenta o problema. O medo, ele superdimensiona o problema. O medo nos leva a duvidar do cuidado de Deus. Se Deus me ama, aonde Ele está? Por que não responde? Eles viam um homem dormindo, se esqueceram que Ele era o Senhor Jesus, aquele que tem poder para levantar mortos, levantar o coxo, abrir os olhos do cego. Irmãos, quando o medo vem, limita a nossa fé. Nós declaramos com a nossa boca, Deus pode fazer isso, mas Deus fazer isso, nós limitamos o poder de Deus. Meu querido, Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que você pensa, imagina. Eu não sei o momento que você está vivendo, mas hoje o Senhor fala para você, não deis lugar ao medo. O salmista diz, me vindo o temor, eu hei de confiar em Deus cuja palavra eu exulto, nesse Deus eu ponho a minha confiança. O que poderá fazer um mortal? O que poderá fazer Satanás contra a minha vida? Se Deus é por mim, quem será contra mim?
Se Deus é por mim, eu posso todas as coisas, porque Deus me fortalece a enfrentar as ventanias, a enfrentar os levantes do diabo. Porque eu não ando por vista, nem por sentimentos, mas eu ando por fé, confiante e consciente que as promessas de Deus, em todas as promessas de Deus, segundo Coríntios 1:20, eu tenho um sim e um amém. Então, queridos, diante do medo, libera a palavra, profetiza a palavra, semeia a palavra, declare a palavra. Os discípulos estavam aqui atemorizados, remavam até perderem a força. Irmãos, quando vier a pequena ventania, pequena ou grande, não confie no teu braço, não confie no teu intelecto, confia no Senhor. Entra em batalha de oração. Nossa tendência é agir, no primeiro momento, agir no braço, e aí dizer, eu tiro de letra. Meu querido, maldito é o homem que confia no homem, mas bendito o varão que confia no Senhor. Se levantar qualquer levante do inimigo, dobre o joelho e clame ao Senhor, e já entra na batalha e oração, porque o que você ligar na terra vai se ligar nos céus. Irmãos, o inimigo conspira 24 horas, porque o plano dele é te amarrar, é te oprimir, é tirar a alegria do seu coração, para que você viva um Cristo morto, um Cristo inoperante. Mas você vai agir com fé, e Deus vai poder intervir ao teu favor. O que você ligar na terra, liga nos céus. Agora, quando damos vazão para o medo, que acontece? O tormento se apodera de nós, o pânico, e uma pessoa em pânico não sabe o que faz, só grita, perde a razão, perde a direção, perde a expectativa, não acredita mais nada, e o diabo se prevalece. Agora é a hora da morte. A pessoa, um bando de homens, já estavam vendo a morte, estavam vendo o fim do ministério que começaram com Jesus. Irmãos, eu quero dizer para vocês, vocês invocaram Jesus para ser Senhor e Salvador. Não temas, o Senhor começou uma boa obra, Ele há de completar essa boa obra. Vocês vão chegar até o porto seguro, e você não vai afundar no meio do mar, não. É no meio do mar, é no meio da tribulação, quando se levantar, é esse momento que você estabeleça uma plataforma para você profetizar as grandezas de Deus e louvar diante do problema. As pessoas ao teu redor vão dizer, você está louco? Em vez de você gritar, em vez de ficar estressado, em vez de você ficar desesperado, você está louvando a um Deus que você não vê. Você pode não ver, mas eu sinto, o Senhor é o meu pastor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Você pode aplaudir o Senhor? Eu não temerei mal algum, o Senhor está comigo, a mão do Senhor é contigo. Olha que a palavra do Senhor fala, Isaías capítulo 41, se você tem a sua Bíblia, você pode acompanhar, porque esta é um texto glorioso. Isaías 41, verso 10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra da minha justiça. Você sabe que existe 366 não temas na Bíblia? Um para cada dia. Período bissexto, Deus não esqueceu não. Acordou de manhã, já declare, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Eu vou enfrentar o gigante que eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está comigo. Se Deus é por mim, eu prevalecerei diante dos levantes do inimigo. Irmãos, Deus quer ser glorificado com a tua atitude de fé.
A tua atitude de louvor e adoração a Deus, que aos olhos humanos você tem motivo de murmurar e dizer: puxa Deus, na hora que mais preciso o Senhor está ausente. Não, pelo contrário, te carrega no colo, meu querido, porque Ele conhece até que ponto você pode ir. Deus nunca permitirá uma prova além das tuas forças. Juntamente com a prova, Deus vai prover o escape para você, meu querido. Então eu vejo aqui algumas lições importantes. Zacarias 4,6 fala assim: não é por força, não é por violência, mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus você vai vencer. Hoje a minha esposa fez quimioterapia, ela está se tratando um câncer maligno, e houve uma complicação, e a minha sogra está acompanhando minha esposa lá no hospital hoje, estava hoje, e me ligou: olha, está acontecendo uma complicação. E imediatamente chamei meu filho de 8 anos, vamos dobrar o joelho, vamos orar para a mamãe. Pedi para que Jesus entre agora com intervenção sobrenatural. E a gente orou, clamou, já logo veio a resposta. Deus interviu. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, todo dia às vezes vem notícias para abalar a nossa fé, para nos deixar amuado, amedrontado, decepcionado com Deus. Amados, a prova que Deus permite na nossa vida, como eu estou passando, tem propósito de amadurecimento, revelação da glória de Deus na minha vida, na vida da minha esposa. Toda vez que eu subir aqui nesse púlpito, vocês vão me ver bradando, e jamais vocês vão me ver me lamentando, chorando nos cantos. Pelo contrário, é agora que eu me levanto e digo: Satanás, você está debaixo dos meus pés, porque o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, Ele supre as minhas necessidades, Ele cuida de mim e da minha esposa, e não vai faltar nada. Deus não nos deu um espírito de medo, de covardia, de timidez, mas Deus nos deu o espírito de poder, o Espírito Santo de Deus. Se a juntar todas as usinas nucleares, não se compara o poder do Espírito Santo de Deus que está em nossas vidas, que entra em ação quando você ora e quando você começa a declarar: ventania do diabo, meu barco não vai afundar, você não prevalecerá espírito de morte, porque maior aquele que está comigo. Cesse todo vento, cesse toda palavra de morte, todo decreto de morte. Amados, a palavra que sai da tua boca, Isaías 55, verso 11, não voltará vazia, mas cumprirá no seu propósito. Irmãos, Deus pega essa palavra, Ele fala: eu tenho um compromisso com esta palavra, eu tenho um compromisso com os princípios. Em todos os princípios, todas as promessas tem um sim e um amém. O meu filho, a minha filha declarou: eu tenho um compromisso. E Deus entra em ação. E quando a gente está vendo o problema, e a nossa tendência é dar ouvido aos medrosos, aos pessimistas, aí o que acontece? A situação se agrava. Irmãos, Deus quer levantar uma igreja que se levante nesse tempo de crise. Estão demitindo gente, está acontecendo isso. Deus quer levantar pessoas que se levante com ousadia e diga: Senhor, eu abençoo o meu negócio, eu abençoo a empresa a qual eu trabalho, eu invoco as bênçãos do Senhor. Por causa de uma vida que está em obediência, Deus quer abençoar. Mas Deus não está vendo gente com fé que profetiza as bênçãos de Deus. Irmãos, a Bíblia fala de um homem, um profeta de Deus chamado Jonas. Em Jonas, capítulo 1, verso 4 a 12, não bota o nome do seu filho Jonas, se você está pensando em ter um filho. Jonas foi um profeta teimoso. Deus falou assim: Jonas, vá para Nínive, porque o meu plano é destruir essa nação sanguinária, uma nação idólatra, uma nação que não tem misericórdia, que mata, que faz coisas terríveis.
vá até essa nação como uma voz profética da parte de Deus e profetiza, povo de Nínive, se arrependa, porque o juízo de Deus está às portas. E aquele homem, aquele profeta nacionalista, ele disse que Deus exploda, acabe com aquela gente sanguinária. Imagina nos dias de hoje, faixa de Gaza, o Hamas, aquele que domina aquela região. Mas amados, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Pelo contrário, que se arrependa e viva. Deus é um Deus de misericórdia. Se Ele avisa do iminente juízo para um ímpio, muito mais para o justo. E a Bíblia fala que aquele profeta desejou que morresse aquela nação que oprimiu o povo de Israel. E ele foi para muito longe. E pegou um navio para Tarsis. A Bíblia fala que Deus mandou um forte vento e o mar ficou revolto e o barco estava afundando. E a Bíblia fala que Jonas estava lá no porão do navio e dormia profundamente, que estava deprimido. Irmão, quando um crente sai da presença do Senhor, ele cai em depressão. Ele perde a paz, perde a alegria, não tem vontade de viver. Ele estava nessa situação. Saiu da presença do Senhor e não quis cumprir o propósito de Deus. E a Bíblia fala, por conta disso, Deus mandou um forte vento e o mar ficou revolto. E o capitão chegou ao ponto que ele tirou a sorte para ver quem que era o pé frio do navio e caiu em quem? Jonas. E quando Jonas foi acordado, ele falou: homem, o barco está afundando e você aí nesse sono. Você é o culpado. O que você fez ao seu Deus? Porque todos que estavam na tripulação, toda a tripulação invocou os seus deuses. E ele falou: eu estou em desobediência com meu Deus. Deus me deu uma missão e eu rejeitei de cumprir essa missão. Mas me joguem lá no mar que eu vou morrer e esse barco, ninguém vai perecer. O mar vai se acalmar. Irmãos, ele preferiu Jonas morrer, mas não estava a fim de cumprir o propósito de Deus, a ordem de Deus. Irmãos, muitas vezes o crente que está em rebeldia, ele atrai ventania e atrai mar revolto, e quem está perto dele afunda. Misericórdia, um crente rebelde que não vive o que prega, que dentro da igreja é um santão, ele bota aquela roupinha branquinha, né? Sai lá para fora, ele é um crente camaleão, troca de cor de acordo com o ambiente. E a esposa diz: olha, meu esposo é uma benção dentro da igreja, mas em casa, misericórdia. No trabalho, no trânsito, pastor, você não sabe. Irmãos, muitas vezes nós atraímos as ventanias que não vêm da parte do diabo, vêm da parte de Deus para acordar a gente. Desperta tu que dorme, volta para o propósito de Deus e cumpre a missão a qual o Senhor nos chamou. Ide por todo o mundo, falai de Jesus às pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes a gente fica lambendo nossas feridas. Eu estou com tantos problemas, quem sou eu? Querido, cuida das coisas de Deus, Deus vai cuidar de você. E a Bíblia fala que quando jogaram o teimoso lá para o mar, o vento cessou, o mar se acalmou, e Deus deu uma ordem para que um grande peixe engolisse o profeta de Deus. Não sei se foi um cachalote, porque já foi descoberto pessoas que foi engolido e não morreu, estava em estado de choque, porque uma baleia, a garganta não passa. Mas amado, ele ficou 3 dias, aquela coisa ruim no estômago daquele grande peixe. Mas no 3º dia ele disse: Senhor, eu me rendo, eu me entrego, eu vou cumprir a missão. Aí
O grande peixe deu um glória a Deus e liberou aquele profeta teimoso, não quis ir de barco, foi de submarino, né? E aí ele profetizou e toda Nínive se converteu, se arrependeu. Irmãos, olha o que o Senhor quer trazer de ensinamento para a gente. Que há muitas vezes mágoa, ressentimento no nosso coração, que dá legalidade para que o diabo toque na tua alma, tire a tua paz, tire a tua saúde. Mas hoje o Senhor fala para mim e para você, libera perdão, não guarde mais mágoa, ressentimento, porque nós damos legalidade a Satanás. A Bíblia fala, não deis lugar ao diabo. Mas pastor, o senhor não sabe o que a minha sogra fez, o que o meu sogro fez, o que o meu cunhado, ele me extorquiu, me tirou dinheiro, eu emprestei o dinheiro, e ele falou, never, nunca mais. Libera perdão, a justiça pertence a Deus. Queridos, solta essa pessoa, libera essa pessoa. Irmãos, nós estamos chegando no final do ano. Você sabe que é onde as brigaiadas acontecem? É no Natal. Aí vem o cunhado, a cunhada, vem um sogro, vem a sogra. Problemas que não foram resolvidos, relacionamento rompido. Aí fecha o tempo. Os pronto-socorro enche de gente, porque é brigas. Aí toma, né? Vamos brindar mais uma, mais outra, mais outra. Aí de repente o diabo entra em cena, quando todo mundo está alegre. Queridos, hoje o Senhor fala para mim e para você. Deus quer que você se levante nesse momento de crise. E se levante e comece a declarar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O diabo não vai afundar minha casa. O diabo não vai destruir a minha vida financeira, emocional, sentimental, material, o meu físico. Eu quero declarar que a minha alma que está vivendo um momento de ventania vai cessar. Porque a pior ventania não é aquela que estava lá fora, mas a da alma. Ventania do medo. Solidão. Cadê o meu Deus, a qual sempre estava do meu lado? Está dormindo. Meu querido, a boa notícia para você, Deus não dorme, Deus não cochila, mas é um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Glória a Deus. Isaías 64, verso 4, nem com os olhos se viu, nem com os ouvidos se percebeu, um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Querido, se levantou o vento, o mar está revolto, começa a louvar a Deus, em vez de você ficar, olha o vento, olha o mar, olha meu querido, porque as lutas vêm de cima, vêm por baixo, vêm de todo lado, mas começa a louvar a Deus, e a tua alma vai ser invadida pela paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a tua mente e o teu coração, porque o palco de batalha é a alma. E aqueles homens gritavam, atormentados de medo, chegou ao ponto que eram pescadores, homens que experimentados, entraram em pânico, mas não teve um para se levantar. Eia gente, Jesus está no barquinho, e Ele vai fazer um milagre. Irmãos, o Senhor começa, Ele termina a obra. O Senhor começou uma boa obra na sua vida, Ele vai completar. Não importa a situação econômica que se encontra no nosso país, Deus, Ele traz à existência o que não existe. No deserto, Ele faz o deserto florescer. Ele traz o maná do céu para os seus filhos, porque você saiu do império das trevas e você está na coxa das mãos do Senhor, e Ele tem um compromisso com você. Estarei convosco todos os dias, não te deixarei, não te abandonarei, mas esforça, tenha bom ânimo, não pasme diante da tua caminhada, porque o Senhor é contigo. Deus quer ser glorificado, quer ser honrado, com uma fé que expressa o compromisso que você tem com Deus, porque quanto mais você conhecer a Deus e as Escrituras, vai determinar a tua reação diante do problema. Você encarar como bênção, encarar como oportunidade de você conhecer
a glória de Deus, o poder de Deus, a intervenção de Deus, porque, amados, é Deus quando está presente, quando você tem a convicção, Deus está presente na minha vida, eu tenho que andar em obediência, em santidade, eu tenho que viver nos princípios do Senhor, meu querido. Aí a Bíblia fala, Deuteronômio capítulo 28, verso 7, o inimigo virá por um caminho, por 7 caminhos e fugirá da tua presença, porque Deus te respalda, Deus pleiteia o teu favor, Deus está no comando e Ele sabe a hora da sua morte, meu querido. Satanás, ele pode levantar pessoas para declarar, eu fiz um trabalho de magia negra e você vai morrer. Meu querido, a tua vida está no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente te protege e te guarda. Caia 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. O Senhor dará ordem aos seus anjos guerreiros poderosos para que guarde a tua caminhada. Praga nenhuma chegará à sua tenda, porque, amado, você está blindado no sangue do Cordeiro. Deus, Ele te ama com amor eterno. O amor de Deus é maior que o amor de mãe, porque um pai pode abandonar os seus filhos, mas uma mãe, a Bíblia fala assim, uma mãe porventura abandonar o seu filho, o Senhor não se esquece de você, jamais o Senhor te abandonará, porque o amor dele é um amor indescritível. Não tem medida, altura, profundidade para medir o amor de Deus. Deus te ama, ponto final. E o que Ele tem para você, meu querido, o diabo não vai frustrar. O diabo não vai frustrar. Mas sabe o que o Senhor está falando para mim e para você? Deus quer que você se levante nesta noite, nesses 2 meses que faltam para acabar o ano, e comece a profetizar diante da ventania que se levantou na tua vida, diante do pessimismo, diante do quadro que está assolando tanta gente, mas que se levante você agora, nesse tempo, nesses 2 meses, e declare: o Senhor meu pastor, e não vai faltar nada para mim. Amor, segurança, provisão sobrenatural, não vai faltar. O pão de cada dia não falta para o justo. Como disse Davi: estou velho, mas já fui jovem, mas jamais vi o justo mendigar pão. Jamais. Jesus está no teu barquinho, e você estava desesperado, e o Senhor batendo no teu ombro: filhinho, não age no braço, não confie no teu intelecto, não confie nas pessoas, porque na hora de vamos ver, cadê os amigos? Quando a gente está Durango Kid, né? Cadê os amigos? Foge, porque a gente se sente até leproso. Meu querido, Jesus nunca vai te abandonar. E a Bíblia fala que os discípulos, quando perceberam que Jesus estava dormindo, clamaram: Jesus, tu não se importa, nós estamos morrendo, acorda, desperta, olha a situação. E Jesus, a primeira coisa que ele faz, preste muita atenção, ele fala assim: por que sois tímidos? Por que sois tímidos? O que a timidez faz? Retrai. Em vez de a gente louvar a Deus, em vez de a gente declarar as promessas de Deus, abrir a boca fala o que está cheio o coração, e declarar: Senhor, o Senhor já fez muitos milagres na minha vida, e o Senhor vai continuar fazendo. Eu quero declarar diante dos levantes do inimigo, diante do decreto que foi lançado pelo médico, que não tem mais jeito, acabou a esperança. Eu declaro que Jesus é o médico dos médicos, é Ele que dá a última palavra. Eu não aceito essa palavra final desse médico. Que você vença o mal com bem, com a palavra do Senhor. Se levante, tenha postura, não se entregue, não entre em depressão, não retroceda, não fuja. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 10, 38, que o justo, o meu justo, viverá pela fé. Se esse retroceder, eu não me alegro nesse covarde. Eu acrescentei covarde, né? Eu não me alegro neste. Porque quem retrocede é só covarde, medroso.
Mas Jesus foi até o fim, lá na cruz. E a Bíblia fala que Deus nunca permitirá uma prova além. Juntamente com a prova, Deus vai te dar força para que você encare e vença. E a glória vai ser para o Senhor. E a Bíblia fala que Jesus fala, porque sois tímidos. Irmãos, hoje o Senhor fala para mim e para você, para de ser tímido. Se levante. E comece a orar diante do problema e não chorar diante do problema. Comece a profetizar a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela é poderosa. Ela demole fortaleza, sofisma, palavras de morte que muitas vezes advêm na nossa alma. Você não vale nada, você não tem valor, está acabado, não há mais esperança, o teu futuro é nebuloso. Meu querido, você tem que declarar as promessas de Deus. Eu sou o que a palavra diz que eu sou, eu tenho o que a palavra diz que eu tenho, eu sou filho do Deus vivo, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e o Senhor me capacita a vencer toda e qualquer intempéries, pela fé, não na força do feijão, mas na força do Espírito Santo de Deus. E eu tenho, o que a Bíblia diz que eu tenho promessas e mais promessas, que me asseguram que o Senhor está comigo por onde quer que eu andares, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Que confiança, que dependência de Deus, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. E quando Jesus se levanta, ele diz, porque sois medrosos. Sabe o que Jesus queria ensinar para aqueles discípulos? Fala assim, meu irmão, você que está cochilando, Deus tem uma promessa para você nesta noite, que Deus vai intervir na tua vida, Deus vai intervir na tua sorte, Deus vai transformar maldição em bênção. E amados, e aqueles homens foram exortados duramente, porque eles tinham a autoridade de Jesus. Irmãos, o Senhor te deu autoridade. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará coisas maiores. Está escrito em João capítulo 14, verso 12 e 13. E 13 fala assim, tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. O Pai vai falar assim, olha, o meu filhinho aprendeu, é o nome de Jesus, tem poder, esse nome está acima de todo nome. Não tem vento, não tem tempestade, não tem mar furioso, não tem Satanás que resista o nome do meu filho. E aquele meu servinho, minha servinha, ele se apossou da autoridade que foi delegado. E Deus, ele fica emocionado de ver a fé. A fé explicitada é na luta, na adversidade, no sofrimento, nas perdas. Senhor, a despeito da luta, dos problemas que eu estou enfrentando, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que os planos que o Senhor tem traçado na minha vida, o diabo não vai frustrar. E quando Jesus exortou os seus discípulos, Jesus agora, ele diz, vento, cesse. Imediatamente, a Bíblia fala imediatamente. Irmão, você tem a mesma autoridade de Jesus. A unção que está sobre você é a unção de Jesus, que é um respaldo bíblico, 1 João 2,20. A unção de Jesus está sobre você. Fala para o seu irmão que está animado no banco, a unção de Jesus está sobre você. Mariano estava sendo arrebatado, mas já voltou. A unção de Jesus está sobre você. Você acreditou no que o seu irmão falou? A unção de Jesus está sobre você. Você pode todas as coisas porque o Senhor te respalda. Irmãos,
Comece a olhar com o olhar de Deus. Veja a oportunidade diante da adversidade. Eu tenho declarado, as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que eu vou experimentar na minha casa. Eu creio. Atrás da nuvem negra há um sol que brilha, o sol da justiça. Depois do deserto, há uma terra que mana leite e mel. Irmãos, Deus está forjando guerreiros poderosos, como aqueles discípulos. Eles viram a glória de Deus, dobraram os joelhos e disseram: quem é esse que até o vento e o mar obedece? E a partir daquele momento, eles tiveram a visão que Jesus é o Deus Todo-Poderoso, que tomou a forma de homem e estava lá para um grande propósito. E quando aqueles homens foram cheios do Espírito Santo de Deus, a Bíblia fala, aqueles homens andaram em proezas, aonde eles passavam, havia rastro de poder, havia rastro da glória do Senhor. Os doentes eram curados pela a sombra que era projetada sobre os doentes eram curados, e aqueles homens podiam dizer ao coxo, Pedro e João, na porta formosa, um homem que vivia a vida toda pedindo esmola, era um aleijado: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas olha para nós, homem, olha para nós, não somos mais medrosos, covardes, tímidos, inconstantes na fé. Olha para nós, o que nós temos vai mudar a tua vida, vai mudar a tua visão, vai mudar o teu futuro. Levanta e anda. E aquele que era coxo se levantou e começou a pular e adentrou na presença do Senhor, na sinagoga, e adorou ao Senhor, glorificou o Senhor. Porque, amado, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus não tem paliativo, não tem uma moedinha para te dar, mas tem poder de Deus, vida de Deus, tem um testemunho de vida que vai mudar a tua história. Glória a Deus, glória a Deus. E eu termino essa palavra, Salmos 23, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Guarda essa palavra. E Salmos 89, verso 9. Tu dominas o ímpeto do mar, quando as suas ondas se levantam, tu fazes aquietar. Guarda esse texto. Salmos 89, verso 9. Tu dominas o ímpeto do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. É Deus. Mas você vai entrar em concordância. Irmãos, a partir de hoje, seja porta-voz de boas palavras. Eu uso o Facebook para ministrar a palavra de fé, coloco mensagem, essa mensagem hoje, amanhã, se Deus quiser, já está no Facebook, pessoas que estão se esperando, estão sendo bombardeados. Eu uso todas as ferramentas que Deus me dá, eu uso, não perco a oportunidade. YouTube, tem várias mensagens, eu passo até o WhatsApp, passo para mensagem, porque, amados, que está no meu coração, eu libero, a boca fala o que está cheio do coração. Irmãos, hoje Deus quer que você seja porta-voz de boas mensagens. As pessoas estão desesperadas, pessimistas, e você diga: eia, Jesus não está na cruz, Jesus não está no sepulcro, Ele está vivo. Eu vou orar por você e Deus vai fazer uma obra de espanto. E creia, meu querido, que Deus, se Deus usou uma mula, Ele pode te usar. Você é vaso precioso nas mãos de Deus.